Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, não vou nem chamar de debate, quero fazer um agradecimento especial ao Sescom pela gentileza de nos fornecer aqui esse espaço, essa estrutura maravilhosa. E aqui eu deixo o meu muito obrigado na pessoa do presidente Antônio Carlos Santos, pela recepção e pela parceria de sempre. Eu sou o Bruno Tabera, eu sou sócio da área de resolução de disputas do escritório Champs Law, e para dividir a bancada comigo aqui, eu tenho o prazer de receber a Tainá. Tainá é sócia do escritório André Menescal Advogados. Tainá, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer também o convite, né, da Champs Law. Obrigado, Bruno Tabera. Sou sócia de Inovação e Eficiência e Relações Internacionais no André Menescal Advogados. A gente está vindo aqui falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e o futuro da advocacia, que é um tema que está tendo bastante repercussão, está trazendo, né, debates que eu acho que são importantes para a gente poder trazer, para a gente poder falar justamente, né, sobre as novas repercussões, o que a gente pode trazer para dentro da advocacia, para os próximos tópicos. Eu acho que é um tema que, apesar de estar em pauta, às vezes tem um pouco do hype, do que realmente faz sentido trazer, o que realmente é aplicável dentro do direito, é aplicável dentro da prática da advocacia, o que a gente consegue trazer para dentro da nossa atuação de uma forma segura e o que talvez seja realmente útil, né? Então, o que será que é hype e o que será que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia de uma forma segura para os nossos clientes, seguro para os nossos colaboradores, o que é que os escritórios hoje estão fazendo que podem ser escalável, ser aplicável, e eu acho que é muito um debate, né, um bate-papo, que eu acho que é interessante para a gente poder ter à mesa hoje. Perfeito, a gente vai trazer também, acho que, os desafios éticos, né? A gente tem uma grande Sim, questão, acho que, dos escritórios estarem preparados para o que vai acontecer, né? A gente sabe que a velocidade da tecnologia é cada vez maior, né? Então a é, gente tem que estar bem preparado. Então eu já vou pular logo para a primeira pergunta aqui, e eu acho que a gente, para ficar mais cômodo, a gente vai fazer no estilo bem bate-papo mesmo. Faço a sim. pergunta, trago para você e a gente vai conversando sobre o tema. E aí, Tainá, eu queria saber de você, quando para você a ficha caiu que a IA entrou de vez no mundo jurídico. Eu acho que caiu de vez quando eu me deparei com notícias mesmo do judiciário e até mesmo de escritório de advocacia sendo pegues na no embate de mau uso. Eu acho que chegou assim de pegando essa tecnologia que ainda estava, acho que engatinhando ali, sendo usada de má forma. Disse assim, tá, eu não posso ficar para trás, eu preciso utilizá-la da melhor forma, mas tô vendo que pessoas estão usando ela mal. Então, como é que eu posso trazer isso para meu dia a dia, estudar isso? Porque, assim, eu acho que naquela hora eu era advogada, mas eu era uma advogada que eu ainda não tinha o pé dentro da tecnologia. Então, eu disse assim, tá, como é que eu posso não ficar para trás, aplicar isso no meu dia a dia e não sair dentro de uma notícia? Dizendo assim, advogada coloca 37 jurisprudências dentro de uma peça. Acho que todo mundo acompanhou isso naquela época, foi bem, bem perigoso. Exatamente. Então, eu acho que isso caiu a ficha da realidade. As pessoas já estão usando isso dentro do meu ramo. E eu achei muito interessante que eu estava fazendo um curso e a pessoa falava assim: eu quero uma receita de bolo. Se você está procurando realmente inovar e você quer uma receita de bolo, talvez você não queira inovar. Você já ficou para trás. Então, se você quer realmente inovar, talvez você tenha que buscar o que as outras pessoas não estão fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante dentro da área que a gente está fazendo, de buscar fazer o que ninguém está fazendo. Então, eu acho que realmente essa foi a hora que caiu a ficha, de ir atrás, de fazer cursos, me especializar, mesmo sendo advogada, buscar talvez uma formação um pouco mais tecnológica para aplicar dentro da minha área, né? E, e ver o que eu poderia fazer um pouco mais fora da caixinha, de trazer essa parte de segurança, de ética, de confiabilidade para o meu cliente. Acho que foi isso, não sair dentro das páginas de notícia e poder trazer tudo isso aclopado. A gente teve. É interessante você trazer esses exemplos, que eu acho que muita gente imagina da inteligência artificial aplicada ao direito ali de 2022. Eu acho que foi realmente quando teve o boom. Muito graças ao chat GPT, né, no início. Para mim, quando a primeira vez que eu comecei a usar a inteligência artificial,
para mim ele era um buscador um pouco mais modernizado, que você conseguia trocar alguma ideia e conversar com ele. Mas eu acho que quando eu comecei a ver aplicabilidade realmente para o meu ramo foi quando eu vi e falei, cara, isso aqui vai fazer uma diferença para o direito. Quando ele passou, além de ter uma capacidade generativa, eu acho que uma capacidade preditiva, ou seja, eu falei, eu consigo usar um banco de dados específico para ele me trazer uma resposta correta, porque senão a gente sabe que a gente tem casos graves, aí, como você mencionou, de alucinação da inteligência artificial, né? Se teve o caso nos Estados Unidos, é exatamente isso. Ele juntou ali, criou 30 precedentes que nunca existiram, né? Então, para mim, ali foi quando eu comecei a ver muita aplicabilidade e eu acho que o Brasil é o país perfeito para a gente testar esse tipo de tecnologia, porque é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, de onde a grande maioria dessas tecnologias são criadas, que você fala de common law, a força dos precedentes lá é muito grande. Fazer um sandbox ali. E aqui no Brasil você tem um laboratório para trabalhar com isso. Você tem 80 milhões de processos, grande maioria hoje todos digitalizados, ou seja, você tem uma database gigantesca e a gente sabe que a inteligência artificial ela aprende lendo, né? Muito mais do que na oratória. Então, aqui as empresas de inteligência artificial, especialmente as aplicadas ao direito, têm um laboratório para cada vez melhorar essa tecnologia. Então, quando eu comecei a ver uma aplicabilidade real para o direito, foi quando eu falei, putz, se eu não aprender isso aqui, eu vou ficar para trás. Eu tive essa mesma preocupação que você teve. Eu falei, eu não tive um receio, eu ouvia muito de a inteligência artificial vai substituir o advogado, e eu nunca tive essa preocupação. Mas eu tive a preocupação de ser um advogado que sabia utilizar a inteligência artificial, porque hoje você vê que isso é básico em currículo praticamente, como você saber usar o Word, como você saber usar o Excel, que eu devo admitir, o Excel eu não sou tão bom não, mas a IA hoje em dia eu acho que eu posso dizer que eu consigo usar bastante, né? Então vamos trazer aqui um pouquinho para o nosso segundo tema, e aqui vamos falar um pouquinho das mudanças práticas no dia a dia ali, o que você sentiu no seu dia a dia, como é que você tem utilizado a inteligência artificial, se você quiser trazer aqui alguns aplicabilidades diretas, como você tem usado no seu escritório, fique à vontade. Eu acho que muita coisa mudou na questão da produtividade. A gente consegue trazer hoje em dia os assistentes e os agentes para dentro do escritório, né? Então a gente consegue ter a gama de ferramentas que a gente tem hoje e a quantidade de usabilidade. Eu concordo muito que a IA ela não vai substituir. A gente precisa do caráter humano, a gente precisa do olhar humano. Então, assim, as decisões estratégicas, os pensamentos críticos ainda precisam existir. Então, muito do que a IA veio e os mecanismos que elas trazem foram mais questão da produtividade mesmo. Então, a gente consegue trazer isso. Até o próprio ChatGPT, a gente criar um assistente para melhorar o e-mail, para fazer uma visão de um processo, de um resumo, que precisa, assim... eu tenho 30 páginas, eu quero fazer um resumo, certo? Mas eu preciso de um olhar técnico de um advogado para dizer se aquilo ali está correto ou não. Então, assim, eu pegar um advogado sênior para fazer a verificação, ele ainda vai precisar, ele ainda vai existir. Mas é interessante que quando você começa a entender dentro da inteligência artificial, quais são os processos que eu preciso de um humano, que ele vai estar on the loop, que a gente chama, né, que ele vai dizer assim, eu fiz toda a inteligência artificial acontecer, e o humano, ele só precisou verificar aquilo no final, eu tenho uma produtividade X e eu preciso todo aquele processo acontecer. E o humano, ele precisou estar em cada etapa, eu vou ter uma produtividade Y. Então, também são coisas que a gente faz dentro do escritório. Hoje em dia, a gente tem uma curadoria de inteligência artificial dentro do escritório. Nossa, que legal. E é muito interessante. Isso foi uma visão do nosso sócio fundador, André, que ele disse assim, eu quero alguém para literalmente entrar, começar a utilizar tudo que tem dentro do mercado, porque pode ser que para um problema X isso seja ótimo e para um problema Y, a ferramenta Y seja ótima. Então, a função dela literalmente é essa, sentar na cadeira e começar a brincar com as ferramentas. E aí, essa visão dela é muito interessante, porque ela começa a entender também que ferramentas tem dentro do mercado, para que servem, quando é que o humano vai precisar estar utilizando essa visão no final, quando é que o humano vai precisar estar olhando cada etapa, porque a gente está dentro de um
de um ramo com dados muito sensíveis. A gente está dentro de um ramo que tudo precisa ser verificado de uma forma muito rígida, né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje. A gente tem assistentes que podem estar acoplados no ChatGPT, dentro do Gemini. A gente tem uma área hoje de Legal Ops as a Service, então a gente vai dentro do jurídico interno, às vezes, e a gente diz assim, como é que eu posso ajudar o teu sistema, o teu processo? Então, assim, a gente não pode fazer a solução de propor a ferramenta para o cliente, como a gente pode dizer assim, o que é que você tem hoje? Eu tenho um Copilot. Tá, você entende que o Copilot pode fazer automações, você entende que o Copilot, ele pode te ajudar com X, Y, Z, às vezes o próprio cliente não entende o que ele tem dentro de casa. Muitas vezes, né? Então, é o custo-benefício e, às vezes, ele entender o que é que ele precisa sem gastar mais. Então, às vezes, a gente consegue estruturar processos para o próprio cliente que ele não precisa despender mais dinheiro. Muitas vezes, às vezes, eles culpam a ferramenta ou a própria inteligência artificial porque eles não têm um processo bem estruturado. Nem tudo é automação e nem tudo é inteligência artificial. Às vezes é inteligência artificial, como às vezes é uma automação bem resolvida. E é interessante porque as pessoas confundem muito isso, né? O que é automação, o que é uma IA, né? Às vezes ela não entende que o processo é repetitivo. Você está falando de uma automação, não necessariamente de uma inteligência para fazer aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante a maturidade que a gente está chegando dentro do escritório com algumas soluções que às vezes é voltar um pouco atrás e entender, tá, o que é que eu tenho dentro do sistema, o que é que eu tenho dentro de casa, o que é que eu consigo propor para o cliente para poder ajudá-lo, às vezes sem depender de mais dinheiro, às vezes justamente um fluxo bem estruturado, não é uma ferramenta, e às vezes é literalmente só sentar e entender assim, o que é que você precisa e o que é que você quer. E essa visão é uma visão que me agrada muito, que me traz, assim, uma felicidade muito grande por entender, assim, que, de fato, é o que você falou. Ninguém vai ser substituído por IA. Ninguém vai perder sua cadeira por IA. Mas você saber mexer com IA, você saber mexer com as novas tecnologias, você saber fazer uma automação é muito importante nos dias de hoje. Então, eu acho, assim, que na minha realidade, dentro do escritório, dentro da área hoje em dia de inovação e eficiência, dentro da área de Legal Ops, são coisas que a gente, graças a Deus, está tendo uma visão muito para frente disso, né? Então, é algo que o escritório está muito direcionado para isso. Vocês têm uma área dedicada a isso, né? Que é a área que você comanda, acredito, dentro do escritório, Exatamente. né? Para você ver como é que é a dimensão da tecnologia que parece até um pouco recente, as pessoas acham que é recente, mas eu tive, obviamente, pesquisando até para a gente conversar aqui no nosso bate-papo, você tem inteligências artificiais utilizadas desde os anos 90, aplicadas ao direito. Eu achei uma que é super interessante, nos anos 90, na Austrália, que chamava Split Up. Eram para casais que estavam passando por divórcio. Eles inseriam todos os bens, tudo que aconteceu na vida do casal, e a própria inteligência dava como se fosse uma sentença de quem ia ficar com o quê, e isso era diretamente homologado pelo juiz. Então você vê como é que não é algo tão recente como a gente imagina, né? E eu acho que dentro da nossa realidade, você falou muito bem, para mim, na minha atuação, eu vejo muito isso que você falou. Eu uso a inteligência artificial para tudo hoje em dia, absolutamente tudo que eu faço, desde um e-mail que eu vou fazer, até uma peça de um caso mais importante no escritório, mais estratégica. Eu uso a inteligência artificial para 100%, eu confio nela em 0%. Então, no final, na ponta, estou sempre eu analisando o que ela me traz, porque, de novo, ela alucina às vezes, seja na jurisprudência, até em argumentos ou indicação de pontos que sequer foram mencionados naquele processo, quando você usa diretamente, especialmente processos muito volumosos, mas eu não tenho mais aquela síndrome da página branca, e isso para mim era algo que acontecia, de você ter, às vezes, tantas ideias que você quer colocar no papel que é difícil você começar. Então hoje, para mim, eu uso muito a inteligência artificial como se eu tivesse um advogado sênior muito bom, que eu posso falar com ele 24 horas por dia.
né? Então, a produtividade, o ganho de produtividade para quem sabe utilizar é gigante, né? Então, se eu estou falando de uma peça, ainda que ele não vou trazer, ele não vai trazer todos os argumentos para mim, ele já me traz um esqueleto do que é importante, do que não é. Eu consigo ir tendo um bate-papo com ele. E esse argumento aqui, se eu apresentar dessa maneira, como é que eu posso fazer melhor para convencer esse juiz dessa informação? Então, para mim, eu acho que a mudança no dia a dia é essa, o ganho de produtividade é gigantesco, mas você tem que saber qual plataforma ou qual inteligência artificial vai ser eficaz para você, porque o que eu ainda vejo muito hoje em dia, você tem, obviamente, alguma resistência na utilização ainda de pessoas que não utilizam, pelo menos eu tenho visto essa realidade no escritório, que graças a Deus eu também fico muito feliz que isso está mudando dentro lá do escritório, mas as pessoas não sabem o prompt, o correto que você tem que utilizar, que a gente sabe que eu acho que o prompt é o segredo ali, tipo, quando você está falando de uma IA generativa, as pessoas não sabem. Então, para mim, o ganho é esse, a produtividade, é um acesso a um sênior muito bom para mim, 24 horas por dia, ele faz pesquisa, ele me traz argumentação, peço para ele combater o argumento X, Y, Z de uma maneira, ele me traz uma argumentação, mas no final, eu acho que é isso, o toque humano, a sensibilidade de nós na ponta ali, do advogado na ponta, isso não vai mudar, né? Eu acho que isso é essencial até, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui, da questão da responsabilidade civil do advogado com relação à peça que ele produz, independente de ter a utilização da IA ou não, Exato. né? Vamos lá, para o segundo ponto aqui, eu acho que também trazendo um pouquinho das mudanças, que é a questão da democratização. Muito tem se falado que a inteligência artificial vai democratizar o acesso das pessoas com relação ao direito, por ter um acesso mais fácil, de você, às vezes, conseguir pedir para um ChatGPT, para um Gemini, para um Claude, fazer uma petição ou explicar um processo de uma maneira que um advogado explicaria. Como é que você tem visto isso? Você acha que realmente a IA vai democratizar isso, esse acesso? É a mesma coisa de você ir dizer assim, Google, eu tenho esses sintomas, o que eu tenho? Eu acho que é a mesma coisa. No final, ele vai te dar uma sentença de morte. Eu acho que no final é a mesma coisa. Ele pode te dar argumentos, vai ter que ter um advogado validando. Se você demora 5 anos, 6 anos fazendo um curso de direito, existe um motivo e um propósito. Então, ele pode lhe dar ali uns argumentos, ele pode lhe dar um direcionamento. Vai precisar de um advogado validando. Então, eu acho que assim, o advogado ele não vai ser substituído. Ele vai precisar, no final do dia, tudo que você pesquisar ali. O que ele pode lhe dar é exatamente um norte do que tem dos seus direitos, do que são os seus deveres, talvez como cidadão, de você Perfeito. entender um pouco mais, exatamente, às vezes, eu sou um consumidor, quais são os meus direitos perante uma devolução? É de 7 dias, é de 30 dias, eu comprei em loja, mas ele lhe dá uma petição por inteiro para você protocolar perante um juiz? Não. É a mesma coisa como você citou. Eu tenho um advogado sênior que eu vou precisar revisar, ele não vai lhe dar os pontos. Se você já usou uma IA generativa, ela vai lhe dar uma coisa e às vezes você diz assim, certeza que isso está certo, porque na minha visão é isso, isso, isso. Aí ele vai dizer assim, você está coberta de razão, eu realmente errei. Aí você olha e diz assim, de fato, você errou. Então ele vai concordar com você com coisas que ele estava errado. Então, eu acho que é muito esse sentido. Ele pode lhe dar um direcionamento, mas o advogado, no final do dia, a visão crítica, o conhecimento, e às vezes o conhecimento que você adquiriu na sua prática, na sua vivência, de você pegar um vade-mecum e ler, isso não vai ser substituído. Você vai precisar sentar e ler, e entender, e ter a vivência, e dizer assim, isso daqui não está certo, isso daqui tem alguma coisa errada. Então, a minha visão é basicamente essa. Ele vai lhe dar os primeiros 3 passos. Os outros 27, ele se perde no meio do caminho e ele vai alucinar. E é engraçado, você trouxe esse ponto, eu acho esse ponto muito, muito legal, porque, como eu falei, eu trabalho com as inteligências o dia inteiro. Então, você percebe que ele tem uma tendência a querer te agradar. Eu não sei se você já percebeu isso também, pelo E menos... ele ganha pontos. Eu não sei se você já viu isso, mas ele É? é feito para o treinamento. Eu acho que eu até escrevi isso em um post meu. Ele é feito, quando ele vai alucinar, que ele é assim, quando ele não sabe de algo, ele é feito para não dizer que não sabe. Ele é feito para
a alucinação, ela funciona dessa forma. Ele é feito para inventar, que é a alucinação, né? E ele ganha pontos por isso. Então, por isso que ele alucina. A generativa funciona dessa forma. E aí, justamente, quanto mais ele alucina, quando ele não sabe de algo, mais ele ganha pontos. E é assim que funciona o sistema por trás dessa alucinação. Em vez dele dizer que não sabe. Por isso que ele lhe agrada. É muito isso. Você percebe quando ele fala, não, você está. Aí você questiona ele, você tem certeza? E se você pensar pelo lado A? Ele fala, não, correto, Bruno. Nossa, como eu não percebi isso antes? E aí ele concorda com você e você percebe essa tendência dele de tentar te agradar quando você está conversando com ele. E é por isso que eu acho que, não só além, acho que do prompt, da maneira que você vai conversar com ele, eu não sei se talvez vai democratizar tanto como as pessoas imaginam, porque no final das contas, a parte preditiva dela, que é aí que eu acho que é o pulo do gato, você vai ter as maiores bancas de advocacia do Brasil vão ter as bancas que vão ter as maiores databases, é dali que ela vai tirar o conhecimento. Então, talvez não imaginam isso sendo democratizado da maneira que as pessoas estão cogitando. E os vieses? Sim, sem dúvida. Se você pegar um preditivo, às vezes eu pergunto muito, eu vou ver uma ferramenta, aí diz assim, eu sou uma ferramenta preditiva. Aí eu diz assim, qual a sua base? Tem viés? Quantos processos tem? A pessoa diz assim, tem 100 processos. Eu digo, é muito fechado, eu não consigo fazer uma coisa preditiva com 100 processos. Eu preciso de uma base maior. Exatamente. Então ainda tem esse lado, de qual é a base que a pessoa está utilizando para prever. Você tem hoje as maiores bancas do Brasil, e eles utilizam uma das IAs caríssimas, né? Que são estrangeiras, que essas têm as databases próprias, então eles inserem basicamente todas as decisões de todos os processos do escritório e de todos os tribunais que eles atuam. Então você tem ali uma fonte para a IA beber diretamente. E aí sim, você vai ter precedentes corretos, você vai ter citações corretas. Então eu continuo vendo, no final das contas, quem vai ter a condição de bancar isso, quem vai ter essa database gigantesca. O cara que está começando lá um escritório pequenininho, que é só ele, um chat GPT e agarra na mão de Deus e ele não vai ter condição de pegar e ter acesso a essa database da maneira que uma banca gigante, um Matos Filho, um Bermude, que seja, tem. Então não sei se isso vai acontecer da maneira que as pessoas estão imaginando, não sei se vai ser tão fácil esse acesso. Acho que no final das contas, enfim, quem tiver condições vai acabar tendo acesso a uma tecnologia muito mais avançada, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu só mudar aqui, perdão, o roteiro. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Tainá. Como é que você acha que os escritórios, aproveitando aqui, eu já citei algumas bancas grandes aqui do Brasil, como é que você acha que os escritórios estão se reinventando pela utilização da inteligência artificial? Porque, por exemplo, isso é uma das coisas que eu imaginei logo no início, já estou vendo acontecer muito, praticamente o fim das billable hours, né? Porque você não consegue bilar talvez pelo tempo que você conseguia antes, porque o cliente exige uma produtividade gigante, quer que use a inteligência artificial para praticamente tudo. O que você já tem visto mudando no mercado pela aplicação da inteligência artificial? Hoje em dia está sendo muito cobrada a produtividade e a entrega, então é um resultado. E está sendo falado muito, até mesmo nessa parte de... Hoje em dia a produtividade está vindo como, vamos dizer assim, top priority de absolutamente tudo. Em todos os escritórios, né? Não tem jeito. Acho que em todos os setores. É verdade. Porque está sendo tudo... A inteligência artificial está vindo no direito, como está vindo na equipe de marketing, como está vindo no RH, como está vindo, assim, como a avalanche cobrindo, né, os setores. Então, eu acho que uma coisa que eu estou vendo de diferencial dentro do escritório de advocacia é essa parte de se reinventar mesmo. Algo interessante é justamente vendo o advogado e os escritórios de advocacia como um parceiro de negócios. Então, eu acho que muda um pouco. Quando o escritório de advocacia ele entra dentro de uma empresa hoje, ele não pode mais entrar para falar só de processo. Ele tem que entrar para falar a linguagem do negócio, entender onde ele pode ajudar. Então, eu acho que ele não vai se sentar mais só com a equipe civil para poder falar do processo ali que ocorreu. Ele vai entrar para falar assim, onde é que eu posso te ajudar, como é que eu vou sentar aqui e modificar mesmo
o teu core business e falar a linguagem ali real. Eu falo muito isso porque é algo que a gente aplica no nosso dia a dia. A gente se intitula muito como um hub de soluções. Então, a gente entra para conversar, para falar a linguagem do cliente, para falar ali de todas as áreas. Apesar da minha principal formação ser advogada, né, tem essa formação tecnológica por trás. E a gente entra para conversar com diferentes setores do cliente e, às vezes, dá esse treinamento de IA para diferentes setores da empresa. Então, a gente está tentando trazer produtividade e retorno financeiro em diferentes áreas. Então, assim, a gente, às vezes, senta para conversar com o RH, com o financeiro, com outras áreas, porque a gente entende o cliente que isso é necessário. E qual é o meu papel como advogada? É entender também que isso é importante e qual é a segurança jurídica que eu vou dar. Porque justamente a demanda do cliente por produtividade, a demanda do cliente é por segurança, porque ele sabe que se ele aplicar uma inteligência artificial que vaze dados... Perigosíssimo. Isso vai afetar o quê? No jurídico. Isso vai dar uma causa para ele. Teve um caso que teve um vazamento de dados de uma empresa e ele teve que devolver tudo que ele tinha de dinheiro, de recurso, de absolutamente tudo, por causa de um vazamento de dados. Então, no final das contas, tudo volta para o jurídico. Então, assim, eu acho que os escritórios de advocacia hoje, eles estão se reinventando quando eles param de olhar só para o jurídico como algo... no final e começam a sentar na mesa para decidir tudo o que está acontecendo. Perfeito. Então, é muito isso. Essa parte dos treinamentos, essa parte da conversa, essa parte do que pode acontecer de forma preventiva. E é isso que a gente está tentando fazer dia após dia. Entender do cliente quais são as dores, quais são as demandas deles, quais são as cadeiras que estão vazias para a gente poder também sentar na mesa e entender assim... Mesmo que a gente não faça dentro de casa, a gente sentar com ele e dizer assim, tá, eu não faço isso dentro de casa, mas eu conheço quem faz, como é que eu posso lhe ajudar? E por isso que a gente é esse hub de soluções. Ajudar mesmo e conseguir trazer a melhor solução possível. E eu acho que é isso que a gente está vendo, essa mudança, não só na gente, mas como o mercado todo em si. E... Essa mudança, né, de comportamento, de sinergias, de inovações, que é engraçado que nesse curso que eu fiz, ele era de 3 dias. E a primeira palestra do dia era o que mudou enquanto você está dormindo. Porque justamente, de um dia para o outro, tudo muda, toda a revolução muda, novas tecnologias surgem. Então, é você trazer para o cliente também o que está acontecendo de mais atual. E eu acho que é isso que traz de diferencial. E eu acho que é isso que agrega valor em tudo que você faz, em tudo que você pode propor de serviços e soluções. Perfeito. Eu acho que você trouxe a palavra aí. Eu acho que o escritório atuando na prevenção, né? Pelo menos no que eu tenho visto também, eu tenho observado na minha prática, cada vez mais o cliente quer que você... entenda o negócio dele, isso é requisito, porque você não vai trazer nada genérico para ele, você tem que levar sempre algo super tailor-made, você tem que entrar no cliente, entender o negócio dele e cada vez atuar mais pensando no preventivo, né? Porque quando a gente fala que é advogado, eu imagino que as pessoas têm essa percepção até hoje, que o advogado é a pessoa que chega para resolver problemas. E eu acho que o advogado da atualidade é o advogado que previne o problema. Né? Então, eu acho que o uso da inteligência artificial como uma ferramenta estratégica, que eu acho que a nossa atuação tem que cada vez ser mais estratégica, já que o que seria repetitivo, o que seria, digamos assim, supérfluo ali, a própria inteligência artificial ou uma automação vai estar fazendo, quando você está falando de um contencioso de massa, por exemplo, trazendo um pouquinho mais para a minha realidade ali de processos. Então a gente tem que atuar na ponta estratégica, eu tenho que trazer o lado humano, tenho que trazer o conhecimento de direção. Então acho que é isso que eu tenho visto bastante. Outra coisa que, como eu falei no início, que eu tenho visto muito é a questão da billable hours. Os escritórios e os grandes escritórios que atuavam no modelo americano ali, que é sempre por hora corrida, eu tenho visto uma mudança muito grande nisso. Os escritórios começando a trabalhar com relação a retainer, porque... o cliente cada dia mais te cobra eficiência.
te cobra rapidez na resposta. Então você não consegue mais fazer os trabalhos das mesmas maneiras que sempre foram feitas. Então você tem que ter o uso da inteligência artificial e acaba, eu acho que, ferindo diretamente essa questão quando você cobra por hora, né? Você não tem como justificar para o cliente, às vezes, um trabalho que ele mesmo vai pensar, putz, isso aqui a inteligência artificial faria muito mais rápido. E é engraçado, até trazendo um exemplo prático, na semana passada, e a gente pega algumas coisas como advogado que a gente tem que explicar para o cliente que não é bem assim, né? Eu estava conversando com um cliente e ele trouxe para mim e ele falou, Tabera, pô, mas o preço, apresentei uma proposta para ele, ele falou, mas o valor da proposta dos honorários de vocês é esse aqui, mas a inteligência artificial não pode te ajudar nisso para você me dar um desconto? Aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, ó, vamos lá, o processo é esse aqui. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta de meio, ela não é uma ferramenta de fim, né? Porque assim, se você for usar só a inteligência artificial, você não precisa de mim. Né? Você vai querer pegar para fazer isso e alguém para assinar? Não, porque a expertise do advogado na ponta ali, ela não vai ser substituída, ela não vai ser trocada por uma IA. Né? E aproveita esse gancho com essa experiência que eu tive e tive que explicar para o cliente, explicar, olha, aqui não tenho como utilizar a inteligência artificial, aqui quem revisa sou eu, aqui quem pensa nos argumentos somos nós, a equipe inteira, tem todo um trabalho por trás, você tem todo um trabalho estratégico, que é aí que eu acho que a atuação do advogado de contencioso forte muito mais exigido hoje em dia, que é, por exemplo, o trabalho de corpo a corpo com o juiz, de você ir despachar uma petição, de você fazer uma sustentação oral no julgamento. Isso a inteligência artificial não vai substituir. E até trazendo outro exemplo engraçado, eu não sei se você viu esse. Um advogado que foi fazer uma sustentação oral por uma inteligência artificial no tribunal do trabalho, foi no TRT, um julgamento de recurso ordinário. Você acompanhou isso? Eu vi. O desembargador parou na hora e falou, doutor, se é a inteligência que vai falar, né, não é uma sustentação oral. Então, eu tive que explicar para o cliente, falar, olha, não é assim que funciona. Né? Então, eu queria trazer um pouquinho, já com esse gancho, e perguntar para você, na sua visão, a gente pensando em muitos trabalhos que a gente sabe que às vezes acabam saindo sem revisão diretamente por IA, e isso bate no judiciário, e você tem uma notícia como a que você mencionou, como por exemplo o caso do advogado da Avianca nos Estados Unidos, que trouxe 30 jurisprudências que não existiam. Quem responde quando isso gera um dano para o cliente? Como é que isso funciona? Como é que você tem essa visão? Eu acho que no final do dia, quem responde é o advogado. E eu acho que quem responde é o escritório, porque, ao meu ver, se você contrata um serviço de advocacia e você firma esse contrato de prestação de serviço, você está entregando ali a excelência do seu serviço. Eu vou fazer essa peça minha descrição utilizando inteligência artificial. E eu decido não revisar, eu reviso de má vontade. Eu estou arcando com as consequências dos meus atos. Então, assim, o cliente que está ali prestando esse serviço, ele não está contratando a IA, está me contratando. Então, assim, eu sou responsável por aquilo que eu produzo, com Perfeito. a ferramenta ou sem ferramenta. Da mesma forma que eu poderia estar utilizando um estagiário, ou um advogado júnior, ou um advogado sênior, que está sob a minha supervisão, e ele faz algo. Eu, como líder, vou responder por ele. Então, assim, as pessoas precisam parar de chegar e dizer assim, não, mas foi a inteligência artificial, eu não tenho nada a ver com isso. Você ainda está responsável por aquilo que está sobre a sua jurisdição e sobre aquilo que está sobre o seu poder. Essa é a minha visão quanto ao uso. As pessoas não podem se eximir de utilizar algo, de querer ter a sua culpa, porque assim, o cliente, quando ele contrata uma marca, quando ele contrata um serviço, quando ele contrata um escritório, ele está contratando aquele profissional, aquele serviço, buscando aquele resultado por você. A gente acredita muito no pessoal da coisa, no olho do olho, no entregar aquele trabalho de excelência. Então, assim, é o que você falou, isso é uma ferramenta de meio, não é de fim. A gente precisa da revisão, a gente precisa de tudo. E eu acho até interessante mencionar que é a que a gente até já comentou algumas vezes. Precisa ter o olhar crítico
por cima de tudo que a gente faz. A gente precisa começar a olhar essa ferramenta por isso que ela não vai substituir nenhum advogado, não precisa substituir de nada. A gente até estava comentando sobre você precisa entender, às vezes, como ela funciona para ter o melhor funcionamento da ferramenta, né? Então, assim, chega um estagiário que a gente vai dar, assim, você hoje em dia vai começar a utilizar a ferramenta do ChatGPT. Então, você precisa também dar aula de como ela funciona, de como utilizar os melhores prompts, de como ter a melhor usabilidade daquela ferramenta. Você não pode esperar que uma pessoa que nunca utilizou aquela ferramenta vai utilizar da mesma forma que você utiliza todo santo dia. Perfeito. E você vai ter os mesmos resultados. Então, você também tem que começar a pegar o seu time e treinar para utilizar da mesma forma que você utiliza para ter os resultados que você utiliza e dizer assim, olha, tudo que você fizer, você vai ter que revisar. Eu bato muito nos meus treinamentos que aquilo dali é uma ferramenta. Você precisa ter a validação. Eu estou lhe dando maneiras de você ser mais eficiente, mas a validação humana ela ainda é necessária. E a visão crítica, a visão empática, a visão humana, ela não vai ser trocada por uma máquina. Isso, até porque como ela é generativa, ela é preditiva, ela só vai conseguir, entre aspas, reproduzir o que eu colocar nela. No momento que eu modifico a minha visão, aquilo dali já não está mais dentro do sistema. Eu preciso imputar dentro do sistema para ela ter essa nova visão que eu criei. E até o próprio machine learning, você trouxe a questão do viés, o próprio machine learning pode criar vieses, né? Então, assim, é complicado, porque não sei se você acompanhou, teve uma empresa nos Estados Unidos de RH que ela fazia todo o processo de admissão dela com a inteligência artificial. E depois de um tempo, algumas pessoas começaram a ser negadas no processo seletivo e até entraram com um processo na justiça americana e se descobriu que a própria inteligência criou viés dentro da análise do currículo. Então ela tinha, às vezes, até questões com candidatos negros, com candidatos que moravam na periferia, e ela própria criou essas questões. Então, qual é a confiabilidade disso no final das contas, né? Eu tenho visto alguns exemplos de alguns tribunais aqui do Brasil que já usam inteligência artificial, até em sentenças. É algo que está começando agora já recente, especialmente em juizado especial, que apresenta um disclaimer no final dele. Assim, essa sentença foi criada com o uso de inteligência artificial, sujeita a verificação, algum disclaimer mais ou menos nesse sentido embaixo. Eu já vi. O que para mim não me parece, eu digo, até justo pensando em questões de armas, quando a gente fala de advogado e de juiz, né? Porque nós, advogados, obviamente, nós somos responsabilizados por absolutamente tudo que está nas nossas manifestações dentro do processo, sendo criado por IA ou não. Por que o juiz tem esse salvaguarda de que, olha, eu fiz com IA, pode ter erros, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Que eu tenho visto, especialmente dentro da prática do escritório, é aquilo que eu comentei. Eu não confio em absolutamente nada que vem da IA. Eu uso ela para tudo, não confio em nada. Tudo tem que ter verificação, seja argumento, seja até a mais simples indicação de folha de processo, isso ela erra bastante ainda. Demais. É muito falha, até quando você faz o OCR, que ela vai ler as páginas, textos que não foram digitalizados da maneira correta, é muito importante, a gente tem que sempre revisar, tem que sempre que olhar. E aí eu tenho visto, eu não sei como é que você vê isso, eu até quero te perguntar sobre isso também, uma questão de geração dentro da utilização da inteligência artificial. Me parece que nós, acho que advogados que atuamos já há pelo menos uns 10, 15 anos aí de advocacia e pegamos outros tempos da advocacia, eu acho que o pensamento crítico é um pouco maior. A gente é um pouco desconfiado por natureza. Então, qualquer resposta que ele me dá, que eu falo, putz, a gente tem essa sensibilidade de falar isso aqui, não tá, eu acho que não é bem isso aqui. E a gente volta com uma pergunta para ele e muitas das vezes tem essa resposta. Olha, desculpe, cometi um erro. E realmente ele revisa. Como é que você tem visto isso com os advogados mais novos? Pergunto por quê. Eu tenho ficado um pouco assustado com a confiança que a geração mais nova tem com a inteligência artificial quando se aplica ao direito. Eles batem o olho e falam, o que a inteligência artificial está me falando é o correto. Não tem esse pensamento crítico. Você tem visto isso na sua prática? Como é que você pensa? E como é que a gente passa isso
Nós como gestores, como sócios de escritório, eu acho que a gente tem um pouco dessa responsabilidade do exemplo ser top-down, né? Da gente explicar, como você falou, explicar como usa, qual é a melhor maneira, o prompt, etc. Mas eu ainda sinto um pouco de dificuldade. Você tem visto isso também? Como é que você tem acompanhado? Eu tenho visto bastante isso. Eu converso, às vezes, até com outros colegas e outros pares. Existe todas as etapas, né? Às vezes, conversando com outros colegas que até me comentam que começou a ser pergunta de entrevista, mas você tem conhecimento de computador? Aí a pessoa, não, eu não sei fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, existem todas as etapas de ser a geração mais tablet. Então, aquela geração que ainda precisa aprender a redigir um e-mail, aprender a fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, você realmente tem que, às vezes, chegar e dizer assim, tá, vamos aprender juntos, vamos sentar juntos, vamos desenvolver esse pensamento mais crítico. A gente tem uma cultura muito grande no André Menescal Advogados de que a gente quer que a pessoa que passe por lá saia maior do que entrou, né? Quer ser uma cultura realmente de desenvolvimento. Então, a gente tem esses treinamentos internos de vamos sentar juntos, vamos aprender. Mas eu vejo muito que o pensamento crítico é algo assim que a gente, às vezes, para na primeira página. A gente, às vezes, tem essa geração que, às vezes, a gente chega e diz assim, eu preciso disso. Aí a pessoa diz, tá, eu fiz. Aí eu, tá, você vai me entregar como? Não, tá ok, eu vou botar num Word. Uhum. Aí me entrega o Word. Aí eu disse, mas não tá da forma que eu pedi, mas... Então, assim, você começa a Qual é o próximo passo? Qual é a intenção do que eu te pedi, né? Eu tenho tido essa dificuldade também. Então, assim, às vezes a gente precisa entender, às vezes é até um exercício da própria autoliderança, entender como essas pessoas estão vindo, para a gente entender como pedir, para poder também desenvolver isso. Então, às vezes você começa a criar exercícios de, tá, eu preciso desenvolver esse pensamento crítico, como? É o prompt correto para você dar para o seu advogado mais júnior, né? Que nem com a inteligência artificial. Porque os dois caminhos, tá? Eu vou te ensinar a mexer com inteligência artificial, mas você vai aceitar tudo que tem lá dentro? Porque é um caminho muito mais fácil. Então, às vezes, fica aquela parte do, será que eu te ensino a fazer no analógico para tu aprender como faz e depois eu te ensino o digital para tu só fazer? Ou eu te ensino digital, mas eu te ensino a revisar. Então, às vezes, você começa também a pensar qual é o caminho mais certo, é o caminho que você aprendeu, porque a curva de aprendizado é mais devagar, mas você vai aprender como se faz primeiro e depois vai digitalizar. Então, assim, às vezes você começa a ter uns... Eu não sei se você tem isso, mas às vezes eu tenho mesmo aqueles debates internos. Qual é uma curva de aprendizado mais longa, mais devagar? Porque, às vezes, quando você dá muita facilidade para essa pessoa, a curva de aprendizado é muito menor, mas também ela fica com muletas. Ela se acostuma justamente tudo que ela recebe, ela diz, ok, baixa a cabeça e tá certo. E precisa desse viés será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Porque quando você não aprende o porquê, o pra quê, o como, você não começa a fazer as perguntas certas. E eu acho que isso é muito importante com qualquer coisa que você faz com a inteligência artificial. O porquê, o pra quê. Eu vou fazer essa pesquisa. Por que eu vou fazer essa pesquisa? Como eu vou fazer essa pesquisa? Para que eu vou fazer essa pesquisa? Perfeito. Eu acho que isso é preciso ser desenvolvido com essa geração que está chegando agora, de que tudo que vai receber, ela precisa começar a fazer essas perguntas até para entender, tipo, como é que eu vou entregar isso? Qual é a melhor forma de entregar isso? Será que o que eu recebi está certo? Eu desenvolvo muito esse tipo de pensamento na outra área que eu tenho, que é relações internacionais. Porque como eu vou entregar algo para uma nacionalidade que não entende da legislação, meu primeiro pensamento é, quais são as 5 perguntas subsequentes que aquela pessoa vai fazer da pesquisa que eu vou dar para ela? Perfeito. Então, assim, eu já começo a pensar, tá, ela vai receber essa pesquisa, ela não entende da legislação, quais são as 5 perguntas subsequentes que ela vai fazer? Então, é aquele pensamento crítico que você tem que ter de imediato. Mas é um desafio que você tem, um desafio da alta liderança, eu acho que é um desafio de gestores. E eu acho que o mais importante de tudo é você começar a decifrar, tá, como é que a geração tá vindo,
como é que são os prompts certos que eu começo a desenvolver para eu começar a treinar essa equipe. E eu acho que é uma cultura que a gente tem lá no escritório que é muito enraizada. A gente quer ser um canal de crescimento, eu acho que é o que os escritórios têm que começar a fazer, de não compartilhar conhecimento. Porque às vezes as pessoas tratam conhecimento como a fórmula secreta, que não consegue divulgar. Diz assim, só que a gente entende que não. O que eu sei hoje eu preciso divulgar para aquela pessoa, eu preciso entregar para aquela pessoa, e aquela pessoa ali vai crescer, e vai crescer junto, e a gente entende que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, e eu acho que é isso que vai trazer essa nova geração para mais perto, e fazer essa nova geração também desenvolver. Legal. E eu acho que esse é o caminho. Pegar todo o conhecimento que a gente tem e começar a passar, que eu acho que esse senso crítico vai começar a desenvolver. Eu no escritório, eu acho muito interessante quando você fala de cultura, porque eu acho que é isso que está fazendo toda a diferença. Quando eu comecei no Champs Law, e eu trouxe um agente específico, na verdade, uma plataforma específica de inteligência artificial para a utilização dentro do escritório, eu era a única pessoa que utilizava, porque eu uso para tudo. Então, eu tive uma certa dificuldade de explicar para as pessoas o quanto aquilo facilitaria a vida delas. Então, foram alguns desafios. E foi como você falou, até eu entender a maneira, e isso vai muito pessoal de cada um, de como apresentar aquilo para aquela pessoa. Eu acho que eu fiz basicamente o que você faz com os seus clientes, só que eu fiz com cada advogado lá do escritório. Eu sentei do lado, entendia como era a rotina daquela pessoa, para ver aonde a inteligência artificial ia facilitar a vida dela e da maneira correta. Então eu sentava do lado e falava, como é que você faz se eu fizer a solicitação X? Aí eles mostravam para mim, esse é o meu caminho, etc, sigo aqui. Eu falava, não, vamos fazer assim, experimenta fazer aqui, dá esse prompt. E hoje eu fico muito feliz porque a cultura do escritório mudou completamente, a produtividade do escritório está, assim, outra. E eu tenho acesso, como meu nível gerencial dentro dessa plataforma, de saber a utilização de cada usuário. E eu vejo que está todo mundo utilizando. Isso me dá uma felicidade porque a mudança é muito difícil. Quando você está acostumado a fazer uma coisa desde sempre de uma maneira A, você propõe uma maneira B, ainda que seja uma maneira muito mais fácil, a pessoa resiste àquela mudança, né? E eu tenho visto, eu vi um estudo na semana passada até, eu sou muito ligado não só à tecnologia, mas nessa parte de games também, assim, trazer um pouquinho, porque eu sei que também você gosta. Gosto. Da diferença das pessoas que cresceram ali nos anos 80 e 90 para as pessoas que cresceram depois, essa geração do tablet, que é uma pessoa muito mais de mão. Se você for pegar uns jogos, pelo menos da minha geração, por exemplo, sei lá, um Sonic, um Mario, você era instigado a descobrir o mundo inteiro. Você não tinha uma setinha que te dizia para onde você tem que ir, você tinha as coisas escondidas atrás de parede. E se você pegar os jogos dessa geração mais nova, tudo assim, tem um caminho que brilha que a pessoa sabe seguir, ou seja, eles são muito bons em seguir instruções, mas não de pensar um pouco fora da caixinha. E eu acho que esse é onde a gente tem que trabalhar mais. Cada vez a gente ser mais estratégico, a gente trazer um diferencial para o nosso produto advocacia, porque, querendo ou não, se você chegar lá e vou chegar para um cliente e vou só falar de processo lá, que advogado chato, né, cara? A gente não pode mais ser esse advogado que entra lá e só vai trazer a mesma coisa de sempre. Então a gente tem que ter esse pensamento. Lá no escritório, no Champs Law, a gente bate muito nessa cultura de não ser um advogado mero leitor de legislação. Né, de você estar sempre apresentando soluções criativas para o cliente, trazendo coisas novas, como você falou. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que estar sempre muito antenado em tudo que está rolando e levar isso para eles, para os clientes, apresentar. Então, se a gente não conseguir treinar a geração que está vindo, eu acho que dessa maneira correta, parabéns para o seu escritório por ter essa preocupação, porque não são todos os escritórios que tem, tá? Lá o escritório a gente também tem, mas você tem muitos escritórios que tem esse seu pensamento de tipo, o sócio não, ele tem que ser a pessoa que concentra o conhecimento nele, porque ele é o cara que vai chegar para o cliente e vai responder. Eu no escritório eu vejo absolutamente o contrário, eu sou de delegar. Pode falar diretamente com o cliente, claro, eu quero que o cliente tenha a mesma segurança que ele tem falando comigo, que ele tenha com todos os advogados da minha equipe. Então a gente tem que compartilhar, conhecimento. E mais aplicado diretamente aí, o que eu falo é que comece a usar. Eu falo isso para todo mundo. Eu já tive experiências anteriores que sócios mais velhos do escritório
falava, você tem que usar a inteligência artificial. Aí você perguntava, mas você sabe como? Pra quê? Você tá me dando um objetivo, mas como é que você vai utilizar isso? A pessoa não sabe responder. Então, se a pessoa do cargo de gestão não sabe, a gente tem que estar muito antenado. Eu acho que, muito além de esperar isso da nova geração, porque ser uma geração tecnológica, etc., acho que nós temos que trazer o exemplo de cima. Então, a gente tem que estar antenado, a gente tem que saber utilizar, a gente tem que propor novas maneiras de utilização. Fazer porque o top-down. Porque a gente sempre fala e nas feiras a gente acompanha muito isso, né? Futuro da advocacia, o futuro da advocacia. O futuro da advocacia somos nós. Nós estamos escrevendo o futuro da advocacia. E se a gente não sabe utilizar uma ferramenta tão poderosa como a inteligência artificial, né? Como é que a gente vai coibir até certas situações que são perigosas, como, por exemplo, advogados utilizando perfis pessoais dentro de, seja um ChatGPT, um Gemini, alguma coisa que não tenha preocupação de você fazer a alteração do seu perfil, que ele pode utilizar todos os dados que você coloca ali para ele aprender. Ou seja, você está compartilhando, às vezes, petições sigilosas que você pode ter um vazamento. Se você não tem um exemplo de uma pessoa que sabe que isso pode acontecer, que vai chegar para ele e vai falar, cara, você não pode utilizar dessa maneira. Vamos fazer alguma coisa interna, usa a nossa plataforma dessa maneira e você explicar, eu acho que acaba ficando algo perigoso. Então, acho que a responsabilidade cai muito para nós. E é muito bom ver um escritório como o seu que tem uma área toda dedicada a isso. Eu acho que é isso. Cada vez mais os escritórios vão ser empresas de tecnologia também, além de facilitadores de negócio. Lá no Champs a gente tem muito essa preocupação de não ser um advogado que vai chegar para o cliente e falar, isso aqui não pode. Isso aqui a legislação diz não. É chegar e falar, a legislação diz não, mas vamos pensar, talvez se a gente fizer uma alteração aqui, como é que a gente pode apresentar isso de uma outra maneira que vai chegar no mesmo resultado? Então acho que a gente tem que pensar muito nisso. E agora eu quero fazer uma pergunta que eu achei super interessante aqui. Eu estou rodando aqui de vez em quando alguns fóruns, algumas coisas que falam sobre inteligência artificial, especialmente ligado ao direito. Aí eu vou jogar para você, que eu já tenho minha opinião formada aqui, mas eu quero saber de você. Aí ele propôs aqui um cenário futuro, tá? Se você pudesse dar ao seu cliente, tá, a opção de você ter uma sentença proferida por uma inteligência artificial, de um caso estratégico, obviamente, em 24 horas, com base de dados e 90% de precisão técnica, ou esperar 5 anos pela decisão de um juiz humano. Como que você aconselharia o seu cliente e o que você acha que a sociedade, no geral, iria escolher? Essa é complicada. Essa eu coloquei você na fogueira aqui de te perguntar direto essa, né? Essa é complicada. Se a acurácia for 90%, foi 24 horas, entre esperar 5 anos, tem que lembrar que, normalmente, se ele ganhar, o valor da causa tá ali rendendo. Tem que lembrar disso. Você tem que considerar vários fatores, né? Inclusive a atualização monetária. A atualização monetária tá ali rendendo. Tem que considerar isso. E o valor é estratégico. Então, você tem que considerar se o direito dele é bom, se o direito dele é ruim, tem que considerar várias coisas. Mas, assim, vamos lembrar do caso hipotético que ele tem o direito muito bom, que ele vai ganhar. O que eu faria? Provavelmente, o que é que eu analisaria? Se a causa que ele vai cair do juiz, se aquele juiz, normalmente ele é favorável para a ação, eu consideraria quais seriam os indicadores. Eu não iria simplesmente só nos dados assim, vai demorar 5 anos, não vai demorar 5 anos. Eu analisaria uma base de fatos. Porque hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue ver o quê? Qual é a porcentagem daquele juiz decidir para sim ou para não, com essa base de dados que a gente já tem. Então, por exemplo, vamos dizer que caiu na 30ª vara cível com o juiz X. E ele, naquele caso específico, costuma decidir 90% favorável para o meu cliente. A jurimetria, né? A jurimetria. A boa e velha jurimetria. Então, assim, se o cliente não precisa desse dinheiro agora, vai ser a poupança do cliente. Então, eu diria para ele, olha, cliente, você não precisa desse dinheiro agora, você pode esperar para ele, existe 90% de chance de você ter uma decisão, esse dinheiro vai ser atualizado pelo índice XYZ, então, muito provavelmente, eu iria dizer para ele aguardar, porque a possibilidade vai ser tal.
Então, essa seria a minha resposta para ele dentro desse cenário. Se for para ele perder, aí a gente iria rever outro caso, mas assim, eu iria analisar dentro desse cenário, colocaria jurimetria, iria utilizar já as ferramentas que eu tenho de hoje em dia. Perfeito. Eu iria já assim, usar as ferramentas que eu tenho ao meu favor. E você acha que a sociedade pensaria o mesmo? Porque... Não. Até porque... É isso que eu ia falar agora. Não, porque eu acho que, primeiro, jurimetria é um cenário que muita gente não conhece. Então, as pessoas têm aquela visão que a justiça é morosa, demora, e muitas pessoas são imediatistas. Acho que o brasileiro, como um todo, é imediatista. Então, você entra na justiça, você tem um cenário que você consegue uma decisão com 24 horas, a pessoa diz assim, eu quero. A gente vê isso porque a gente, assim, teve uma movimentação, teve atualização, teve alguma coisa, teve um despacho, teve tananã. E até mesmo questão de despachos que a gente faz, eu acho que se a gente chega para um cliente e diz assim, a gente consegue uma decisão com 24 horas, mesmo que não seja o mais benéfico para ele, e a gente tenha que entrar com recurso depois, algo depois, eu acho que muitas pessoas na sociedade iam dizer assim, mas eu quero decidir o meu caso, eu quero resolver a minha vida. Muitas pessoas às vezes não gostam do litígio em si. Então, eu acho que muitas pessoas na sociedade iam querer, não quero mais e eu quero resolver. Eu acho que a sociedade iria no imediatismo. Eu concordo muito com você. Eu acho que a sociedade ia no imediato. Acho que o brasileiro tem essa questão do imediatismo e tem essa questão litigiosa. Eu discordo um pouquinho de você quando você fala que vai ter talvez pessoas que não gostam muito de litígio. Eu acho o brasileiro muito litigioso. Até demais. Eu acho que é por isso que talvez o nosso judiciário seja tão moroso, porque você tem uma quantidade de causas assim absurdas para o judiciário julgar. Eu acho que eles gostam de brigar, mas eles não gostam de demorar na briga. Ah, sim, ali, né? Eu acho que eles gostam de assim, eu não consigo me resolver contigo, eu vou pra dentro do judiciário pra me resolver, mas eles não gostam de demorar na briga. Tanto é que eu quero resolver logo, eu quero que isso saia. Cobrança de andamentos diárias. Né? Eles querem que sejam resolutivos. Eles são resolutivos e imediatistas. Mas eles não gostam de deixar as coisas sem resolução. Então, eu acho eles muito litigiosos para entrar na justiça, mas eles não querem que o processo se arraste por 5 anos, 10 anos, 20 anos, o tempo que for. Eu acho isso. Eu concordo com você. Eu acho que a sociedade iria muito por esse lado e eu acabo, querendo ou não, imaginando como é que um juizado especial vai estar daqui a alguns anos. Será que eles vão realmente utilizar a inteligência artificial para essas sentenças? Porque hoje você tem, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio, os juízes leigos. Eu não sei, agora não me recordo de cabeça, se todos os tribunais têm a figura do juiz leigo nos juizados especiais. Que não são juízes togados, não são juízes concursados, são juízes que estão estudando na escola da magistratura, né, juízes leigos, que fazem as sentenças e o juiz togado homologa, né? Então, se você utilizasse uma inteligência artificial, talvez num modelo parecido com a homologação do juiz, eu vejo isso com bons olhos, justamente para você desafogar um sistema judiciário que está assoberbado. Inclusive, esses dias eu vi uma ação num juizado especial em que a pessoa processou uma pizzaria porque recebeu a pizza do sabor errado. Você imagina esse tipo de ação em grande escala. E você vê brasileiro tem essa questão de gostar de briga, como você falou, né? Então, você vai em aeroporto hoje, é raro você não ver alguém brigando com a companhia aérea, e não estou nem entrando no mérito se a companhia aérea está correta ou não está correta, não, tá? Mas o fato de você acionar o judiciário por qualquer coisa, assim, eu acho que é algo que... Mas eu estou curiosa a sua opinião formada. Eu acho que com relação à sociedade, eu concordo com você. Estamos juntos ali. Eu acho que a sociedade ia para a questão da sentença em 24 horas. Agora, eu pensando em causa estratégica, eu sempre vou opinar, ainda que por uma demora maior, mas que você tenha uma análise direta por um magistrado. Eu acho que caso estratégico, quando você está falando de casos recorrentes, questões que são relativamente mais simples, eu vejo que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental, até como já tem hoje em dia, né, em termos de recurso especial, recurso extraordinário, muita gente não sabe, mas tanto o STF quanto o STJ, quando você está falando de afetação de recursos repetitivos, por exemplo,
é a inteligência artificial que lê ali a matéria que está sendo debatida no processo e separa e fala, ó, ministro, esse caso aqui tem que ser suspenso porque ele cai aqui no repetitivo. Você já tem uma utilização grande, mas não é uma utilização em termos de decisão. Eu acho que aí, de novo, assim como na advocacia, o olhar estratégico sempre vai ser do advogado, eu acho que na magistratura o olhar estratégico sempre vai ser do magistrado. Perfeito. Eu associei muito o estratégico com o valor da causa, mas se o estratégico for com complexidade de demanda, faz muito sentido a parte da análise humana, porque tem matérias que não dá. Não tem como, né? Não tem como. Você pensou em direito. Opa, você pensou em direito de família também, ou não? Saúde, eu acho que é outra matéria que. Muita gente, o escritório, ele é muito especializado, a gente tem um núcleo muito grande de direito de saúde, e as pessoas que saúde suplementar. As pessoas associam muito ao massificado. Só que cada beneficiário é um beneficiário, cada doença é uma doença, cada medicamento é uma dosagem. Não dá para chamar de direito massificado, direito de volume, não dá. Cada peça é uma peça diferenciada e precisa ter um olhar estratégico, um olhar diferenciado. Então, assim, até mesmo quando vai para um recurso, algo, precisa ter, assim, um cuidado especial. Então, até mesmo que seja um valor ali não seja tão alto ou considerável, precisa de um olhar humano, porque é uma matéria um pouco mais sensível. E eu acho que é por isso que eu sou muito a favor de varas especializadas. Sim. Cada vez mais. Eu vejo com muita felicidade, pelo menos aqui em São Paulo, o Rio começando mais, eu falo muito de São Paulo e Rio porque eu acho que é o meu nicho principal de atuação. A gente, lá no Champs, a gente atua a nível Brasil, acredito que vocês também lá no André atuam a nível Brasil, sim, mas acompanho muito mais próximo Rio e São Paulo, porque a gente estamos aqui em São Paulo e pelos meus 10 anos de Rio, de advocacia, mas a criação de varas especializadas, e eu acho que esse é o futuro, cada vez mais você ter. Eu acho que a vara de saúde suplementar é algo que já está atrasado, isso já deveria estar sendo feito em todos os tribunais, como você tem vara de família, porque é algo que é realmente muito específico. Os magistrados não estão prontos não tem o conhecimento, o magistrado que julga todo tipo de matéria, que dirá uma inteligência artificial, né? Então, como é que isso vai ser utilizado? Qual vai ser o critério? Então, eu acho que isso acaba caindo um pouco de regulamentação. Acho que esse não é o papo para a gente entrar aqui. Eu acho que é mais um bate-papo em termos de ideias do que a gente vê de futuro. Mas a gente tem que ter essa preocupação também, né? Sim. De como isso vai ser utilizado, especialmente por quem decide. Exato. Né? E quem vai fiscalizar a inteligência artificial? Né? Quem vai fiscalizar quem julga ali? Como é que vai ser essa utilização? Então, acho que os desafios vão ser grandes, a evolução, a tecnologia vem numa velocidade absurda. Então, de novo, acho que cabe a nós aqui, nós como advogados, acho que nós como gestores, acompanhar isso. Então, já trazendo um pouquinho para a gente encerrar, se você quiser, enfim, Tainá, suas considerações finais, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Eu queria mesmo agradecer o convite, agradecer o bate-papo. Eu acho que foi uma conversa muito rica, né? E acho que minhas considerações finais para essa geração que está chegando: estude, se capacite. Eu acho que tem muita coisa a agregar. Eu acho que a advocacia não é algo estático. Eu acho que mesmo que você não se encontre dentro de uma área como civil, como trabalhista, eu acho que até mesmo como eu tenho uma formação tecnológica, então se você gosta dessa área, se você está querendo unir os dois mundos, os dois universos, é algo para você fazer. Eu acho que tem muita coisa a vir de novidade, então sempre fique lendo, estudando. Tem muita inovação para vir aí, então o que você puder estar lendo, tá se inovando, né? Então, assim, não procure uma receita de bolo, como eu mencionei, sempre tente buscar o que está sendo diferente, pensar fora da caixinha, até mesmo para dentro do seu escritório, para dentro do seu setor jurídico, departamento jurídico, se você for de um departamento. E acho que é isso, a mensagem é essa. A gente está em uma transformação recorrente e estou à disposição para quem precisar, e muito obrigada.
Perfeito, Tainá. Eu vou aproveitar o seu gancho, já que você trouxe um recado aí para a geração mais nova. Eu vou falar, acho que um pouco com a geração mais velha, acho que é a nossa, acho que as pessoas que estão em cargo de gestão. Como eu falei, eu já tive exemplos de cargos de gestão que queriam muita utilização da inteligência artificial dentro do escritório, mas não sabiam fazer. Então, o meu recado final é para nós sócios, para nós gestores, comecem a utilizar. Se você não utiliza, você já está atrasado. Você tem pessoas muito piores entregando resultados e produtividades maiores porque começaram, porque estão fazendo. Então comece, seja utilizando para fazer uma redação de um e-mail, para fazer um resumo de um processo, mas comece. Você vai começar a aprender prompt, você tem que se atualizar, você precisa entender como fazer para você conseguir cobrar do seu time a utilização. Então acho que esse é um pouquinho do meu recado e, de novo, eu vi essa frase no último congresso que eu participei, eu acho que ela é fenomenal e eu vou trazer ela aqui de novo aqui. A gente sempre fala muito de futuro da advocacia, mas o futuro da advocacia está sendo feito agora, somos nós. Então nós temos que tomar as decisões que nós entendemos que vão trazer um futuro melhor, uma maneira melhor de se praticar a advocacia, uma maneira mais estratégica, uma maneira de a gente entrar no cliente para resolver, a gente chegar no cliente e transformar o negócio do cliente para evitar problema. Acho que essa é a advocacia 4.0, vai, que o pessoal fala aí, é a advocacia do futuro. Então, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer de novo a todo o pessoal do Sescom aqui pela disponibilidade aqui da infraestrutura aqui. A gente foi super bem recebido. De novo, um abraço para o presidente Antônio Carlos por toda a parceria. Um abraço para o Rafael aqui, o nosso sound engineer aqui, que está cuidando aqui muito bem da gente. Então é isso, pessoal. Tainá, um prazer te receber aqui. Esperamos que a gente consiga fazer inúmeros eventos. Acho que a gente vai ter muita coisa para falar ainda aí sobre inovação, sobre tecnologia e sobre inteligência artificial.